Muita paz, muita luz. Estamos aqui com o livro As Sete Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, editora Madras, do mestre Rubens Saraceni. Deixar bem claro que eu não ganho nem um centavo para divulgar, nem para a editora, nem para ninguém esses livros. Tá? É uma divulgação gratuita para que a intenção é que você tenha um livro de qualidade em suas mãos, como este livro aqui. A gente fala, Hernani, pode até ser um livro de qualidade, mas é bem complicadinho, eu não entendo as coisas direito, tem muita explicação e eu quero um livro mais prático que me ensine a fazer coisas. Mas como você quer fazer coisas e ter sucesso sem saber a base? Esse é um livro de alicerce. Quando a gente vai construir uma casa, contrata uma equipe para construir a casa, parte do dinheiro vai ser enterrado dentro do chão, você não vai nunca mais ver os frutos daquele dinheiro. Não vai como você ter... É diferente fazer uma parede com um revestimento bem bonito, ficar falando assim, nossa, mas o trabalho ficou bom, hein? Olha o acabamento, que legal. Nossa, olha os detalhes. E as pessoas vêm, tem gente que passa a mão no acabamento assim, elogia. Não, o que vai ficar dentro do chão ninguém vai ver. Esse aqui é um livro desse tipo aqui, é um livro baldrâmico, um livro de alicerce mesmo, de fundação. Parece às vezes ser difícil de digerir mesmo, mas é só digerir. Vai estudando, vai lendo devagarzinho, se não entender, volta, que vai compreender. Tá? E nós trazemos aqui uma série de explicações sobre esse livro para mostrar para você que não é tão difícil assim de entender. É só uma questão de voltar e analisar. Eu entendo que a letra é um pouco pequena, sim, podia ter sido um pouquinho maior. As letras são um pouco pequenas, e o que torna muitas vezes o estudo, dependendo da qualidade visual da pessoa, um pouco cansativo, principalmente a leitura noturna. Ela vai deixando a visão um pouco cansada mesmo. As páginas amarelas, ao mesmo tempo que facilita a leitura na claridade, pode dificultar à noite para algumas pessoas. Mas enfim, vai se adequando aí que está tudo certo. Tá? Então vamos lá. Muito bem. Página 74, capítulo Orixás Naturais. Terceiro parágrafo. Orixás naturais são os regentes nas dimensões onde a vida se processa em nível original. Eles são naturais, pois são puros ou unielementais. O orixá natural cristalino é uma divindade pura, pois só vibra a fé e a religiosidade o tempo todo, durante todo o tempo. Ele é o sustentador natural das vibrações de fé, que alcançam todos os níveis vibratórios e estágios evolutivos em todas as dimensões da vida. Adentrar numa dimensão pura é colocar-se diretamente e frontalmente diante das mais puras, originais e sutis irradiações do Criador, o Divino Criador. Aqui no final diz assim, enfim, orixás naturais ou elementais básicos são os tronos regentes das 7 dimensões básicas ou puras, onde os seres vivem em seus estágios originais de evolução. Existem 7 dimensões básicas, dimensão cristalina, seu regente é o orixá da fé, dimensão mineral, seu regente é o orixá do amor, dimensão vegetal, seu regente é o orixá do conhecimento, dimensão ígnea, seu regente é o orixá da justiça. Dimensão áurea, seu regente é o orixá da lei, dimensão telúrica, seu regente é o orixá do saber, dimensão aquática, seu regente é o orixá da geração. Aí aqui vai um pouco mais abaixo, diz assim, Oxalá é o regente natural da fé, religiosidade, junto com Logunã. Oxum é o regente natural do amor, concepção, junto com Oxumaré. Oxum é o regente natural do conhecimento, raciocínio, junto com Obá. Xangô é o regente natural da justiça, razão, junto com Oroiná. Ogum é o regente natural da lei, da ordem, junto com Yansan. O Baloé é o regente natural da evolução, do saber, junto com Nanã. E Iemanjá é a regente natural da geração, maternidade, junto com Omulu. É claro que essa posição tronal aqui é da colônia Limar-Riorum, a colônia em que habita o mestre Rubens. Bom, o que nos interessava ler aqui nesse capítulo é isso. Agora eu vou explicar. Lembrando, só um detalhezinho, tá? Se você
estiver fazendo um trabalho de firmeza baseado na egrégora da Aruanda, Oxalá é o regente natural da fé, ele está no trono masculino da fé na Aruanda. Mas no trono feminino da fé está também Logunan, como na colônia Limahiorum. Já na colônia Limahiorum, Oxum é o regente natural do amor, está no trono feminino do amor. Aí fala, junto com Oxumaré. Em Aruanda, quem está no trono masculino do amor não é Oxumaré, tá? É Legum Edé. Oxóssi, que Oxóssi é o regente natural do conhecimento. Está no topo do trono feminino do conhecimento. Está no topo do trono masculino do conhecimento, tanto na Aruanda como na colônia Limahiorum. Acontece que no trono feminino do conhecimento, na colônia Limahiorum, está Obá. No topo do trono feminino do conhecimento na Aruanda, quem está no topo é Ossan. Tá? Ossan, na Umbanda, ela segue uma frequência Ing, feminina. Depois a gente já explica o porquê. Xangô, né, é o regente do trono natural da justiça. Sim, está no topo do trono masculino da justiça, tanto na colônia Limahiorum como na colônia da Aruanda. E aí ele diz, junto com Oroiná. Interessante que nessa parte do livro aqui, o mestre Rubens coloca que no trono feminino da justiça está junto com Oroiná, Egunitá, que também está no trono da Aruanda. Só que tem uma parte desse mesmo livro aqui que eles apresentam Yansan como a regente do trono feminino da justiça, no mesmo livro. E aí onde algumas pessoas acusam o mestre Rubens injustamente de ser contraditório. Fala, tem livro dele que ele diz uma coisa, no outro ele diz outra totalmente diferente. Não é, gente, é o seguinte, veja bem. Quando se escreve livros, eu já escrevi alguns livros, alguns foram publicados, outros não. E funciona assim, quando você leva um livro para ser editado, a pessoa lá que pega o livro para fazer a revisão, tem muita coisa que ela fala aqui. Se colocar isso aqui vai ficar mais caro, se colocar isso aqui não vende, se colocar isso aqui não sai, se colocar isso aqui empaca, se colocar isso aqui ninguém entende, se colocar... E muitas vezes tem coisa que para o editor não tem importância, para o autor teria. Por uma série de questões, muitas vezes o autor está tão envolvido com uma série de projetos, fala, o que você fizer tá bom. E aonde muitas vezes é sacrificada uma parte da obra que esclareceria todo o fator. Veja bem, a parte que não está aqui nesse livro explicaria exatamente o que foi que aconteceu. Não é que o mestre Rubens foi contraditório. Tem uma parte realmente do livro, no capítulo anterior, que fala que no topo do trono feminino da justiça está Yansan, lá na colônia Limahiorum. Eles não citam a colônia Limahiorum, tá? Eu falo aqui a colônia Limahiorum porque eu tive revelações e autorização para revelar este mistério. Tá? E aqui diz, numa parte do livro, quem está no topo do trono feminino da justiça é Yansan, e no topo do trono feminino, no topo do trono masculino da justiça, no topo do trono masculino da justiça Xangô, no topo do trono feminino da justiça Yansan. Tem uma parte desse mesmo livro que fala isso. E aqui na página 75, esse mesmo livro continua afirmando que Xangô está no topo do trono masculino da justiça, mas quando chega no topo do trono feminino da justiça, muda, não é mais Yansan. Agora é Oroiná, que também é chamada de Egunitá. É contradição? Não. Tem uma parte que era para estar aqui no livro e alguma coisa aconteceu que essa parte não está. Veja bem, o que nós falamos? Existem os orixás ancestrais essenciais, também são chamados orixás ancestrais excélsios. Por quê? Porque eles antecedem os nossos orixás conhecidos, mais conhecidos. Eles antecedem Oxóssi, eles antecedem Xangô, eles antecedem Oyalogunã, eles antecedem Oxalá, eles antecedem todos os orixás que você possa imaginar. Porque eles são as matrizes dos próprios orixás, que são tronos da geração, do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor nas frequências masculina e feminina. Eles são orixás. Por isso eles são chamados de ancestrais, que eles vêm antes dos nossos próprios orixás. Eles geram os nossos orixás, aqueles que nós cultuamos. E aí, Egunitá, também conhecida como Oroiná e Yansan, elas foram geradas pelos mesmos tronos. O trono feminino da justiça, o trono feminino da lei, brotou
gerou o Oroiná, o Egunitá, numa frequência mais forte com a justiça, mas ela traz muito da lei com ela. Até porque a justiça e a lei caminham assim. Yansan, da mesma forma, ela foi cunhada, talhada, gerada, também no trono feminino da lei e no trono feminino da justiça. Por isso que uma e outra podem ficar tanto no trono masculino como feminino. Na Aruanda, elas são fixas. Egunitá só fica no trono feminino da justiça e Yansan só fica no trono feminino da lei. Mas na colônia Oroiná, na colônia Limahiorum, elas alternam. E como eu já falei, isso não tem problema nenhum, porque quem está em cima do trono tem que obedecer o trono. Tanto faz se é Yansan ou Egunitá que está no topo de tal trono ou daquele trono. Tanto faz. Você vai ter que obedecer a egrégora e a essência e a frequência e a digina, que é a ordenação divina daquele trono. Então não é que o Rubens era contraditório. O Rubens não era contraditório. O Rubens é um aprofundador. É que em alguns momentos a coisa não fica tão clara nos livros onde as pessoas falam: não gostei desse livro é contraditório, o Rubens está criando uma nova Umbanda, uma nova religião da cabeça dele. Não. O Rubens estava ali cavando o buraco e fazendo os alicerces. É que às vezes a gente precisa mesmo conversar com alguém, escutar uma outra pessoa para poder entender certas passagens de um livro. E a gente vai ler cada livro aqui nesse curso. Ixi, mas eu vou trazer uns aqui que você vai falar: olha, passou batido isso aí. Não que eu seja o bambambam. Não. Passei anos da minha vida debruçado nas literaturas e aprendendo com os mais velhos, aprendendo com os mais entendidos, aprendendo com os mestres espirituais, aprendendo com quem escreve os livros, tá, diretamente. Então, só que eu fui buscar. E agora estou dividindo com vocês aqui. Não sou melhor do que ninguém, nem não sei mais do que ninguém. Bom, então aqui, recapitulando. Xangô é o regente natural da justiça. Sim, está no topo do trono masculino da justiça. Tanto na Aruanda quanto na colônia Limahiorum. Junto com Oroiná. Tanto na Aruanda como na colônia Limahiorum. Só que na colônia Limahiorum eles acabam confessando que Yansan também alterna o topo do trono feminino da justiça. Bom, Ogum. Ogum é o regente natural da lei, sim. Tanto na Aruanda como na colônia Limahiorum, ele está no topo do trono masculino da lei. Junto com Yansan. Na Aruanda também. Yansan está no topo do trono feminino da lei. Tanto na Aruanda como aqui na colônia Limahiorum, eles, dessa vez, colocam aqui Yansan como uma regente do topo do trono feminino da lei. Mas há literaturas do mestre Rubens que diz que ela está também no trono da justiça, vez por outra. Tá? Obaloaê, também chamado de Abaloaê, é o regente natural da evolução, está junto com Nanã. Na Aruanda, quem está no topo do trono masculino da evolução é o Omulu. Abaloaê é um Choroquê que está no meio do trono masculino, porque ele seria metade, entre aspas, Omulu, metade Exu. É só uma maneira mais como é que eu posso dizer? Técnica de explicar. Bom, e no topo do trono feminino da evolução, tanto na Aruanda como na colônia Limahiorum, é Nanã. Iemanjá é regente natural da geração. Sim, tanto numa colônia como na outra, ela está no topo do trono, ela está no topo do trono feminino da geração. Junto com Omulu. Na Aruanda, quem está no topo do trono masculino da geração é Orugan. Já na colônia Limahiorum, quem está no topo do trono masculino da geração é Omulu. Tá? São questões de teologia pessoal de cada colônia. Os mestres de lá sabem porque fizeram isso e não cabe a nós ficar metendo o bedelho e criticando. A única coisa que eu digo, se você é um mago que se forma uma frequência, por exemplo, da Aruanda, você seja fiel à posição dos orixás lá no trono da Aruanda. Se você fez o curso numa escola onde se volta mais a colônia em que o mestre Rubens estava atrelado, então siga
totalmente a orientação do mestre Rubens, que ele deixou escrito, tá bom? E se eu me formar nas duas? Então você vai ter que decidir. Vai ter que fazer uma decisão. Eu também sou formado em várias, mas eu escolhi seguir a linha da Aruanda. Tá? Você disse que Ossan, na Umbanda, ela tem a frequência feminina. Por quê? Por um motivo muito simples, porque ela é feminina. Ela é, na sua essência, estava sendo gerado lá pelo trono feminino do conhecimento, junto com a essência vegetal, ela foi gerada feminina. Só que em alguns povos vindos da Mãe África, conceberam uma roupagem, uma característica yang, mais masculina para o Ossan, porque em determinados momentos da história desse povo, por questão de sobrevivência e cura mediante epidemias e pestes, esta força Ossan se apresentou de modo muito, como é que eu posso dizer, se apresentou de modo muito imponente contra o mal. Se apresentou de modo muito, como é que eu posso dizer, com bastante autoridade, apresentou-se de modo muito valente, o que foi interpretado na época pelos povos daquela época, dentro do nível de consciência deles, como uma força masculina. E foi passado de geração em geração e acabou vindo para as tradições mais atuais, de matriz africana, com esta roupagem masculina, o que não tem problema nenhum, porque a força ela é muito flexível para aceitar o modo que você se refere a ela. Entende? Se, por exemplo, você resolve chamar Deus de minha deusa e passa a tratar Deus como mulher, Deus vai te atender do mesmo jeito e em nenhum momento vai te perseguir ou te recriminar. Porque a força entende o nível de consciência que cada um se encontra. E aquilo vai passando de geração em geração, vai virando um conjunto de hábitos e costumes e vai fazendo parte de uma coisa que a gente chama de cultura. E uma vez virando cultura, é sagrado para aquele povo. Portanto, aqueles que acreditam que o Ossan é masculino, nós respeitamos e aceitamos esse modo de chegar até nós essa informação e não tem problema nenhum. Tá? Já nós na Umbanda cultuamos o Ossan no feminino, porque acreditamos que em sua origem ela já traz a energia yang do trono feminino do conhecimento. Simples assim. Cada um no seu espaço, cada um no seu cantinho, mas todos se respeitando. Tá bom? É isso. Agora, o que é um orixá? Conforme diz aqui o capítulo, o título do livro, o que é um orixá natural? Que nós já falamos dos orixás ancestrais essenciais, ou excélsios, que é geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, tanto na frequência masculina e feminina, que deram origem aos orixás que nós conhecemos, Xangô, Ogum, Oxum, Legun Edéia, etc. E o que seriam esses orixás naturais? Os orixás naturais, eles são forças que vivem nas dimensões elementais. Como assim? Não tem o reino, terra, água, fogo e ar, minerais, cristais, vegetais? São orixás. A dimensão elemental, aquela dimensão, aquele mundo, aquele reino chamado de elemental, assim como tem o reino animal, o reino hominal. Então, essa dimensão, ela é viva. Cada setor, terra, água, fogo e ar, mineral, cristal e vegetal, é um orixá. Os elementais vivem dentro dessa força, desse orixá. Aí você quer dizer assim, quer dizer que o grande espírito da terra, quando os xamãs chamam muito pelo grande espírito do ar, o grande espírito do fogo, o grande espírito... São orixás? São orixás. São orixás. São orixás assim como Xangô, assim como orixás. E como eles se chamam? Grande espírito da terra, são orixás. Orixá, por exemplo, o
lá no reino cristalino, por exemplo. Nós temos o orixá cristalino do reino cristalino, do reino dos cristais. No reino vegetal, nós temos no reino elemental vegetal, nós temos o orixá vegetal, ou chamado também de orixá natural vegetal. No reino telúrico, orixá natural telúrico. No reino do ar, orixá natural eólico. E no reino da água, orixá natural aquático. E são os orixás naturais. Quando você pega esse livro aqui e abre lá, e vê um capítulo chamado Orixás Naturais, é isso. Então os elementais, os devas, os gênios, eles vivem dentro desse orixá. Cada reino é um orixá. Então, você está lá cultuando o Oxóssi, que está no topo do trono masculino do conhecimento. Todos as forças elementais passam por esse trono. Terra, água, fogo e ar, minerais, cristais, vegetais. Mas qual que predomina no trono do conhecimento? Por exemplo, já estudamos sobre isso em outros vídeos, inclusive. O elemento vegetal. O que é esse elemento vegetal? É o próprio orixá. Orixá natural vegetal. Que dá vida, sangue ao trono. É o fluido vital prevalecente, determinante daquele trono. Aí você descamba lá para Egunitá, trono feminino da justiça. Qual é o elemento que predomina, embora todos passem por terra, água, fogo, minerais, cristais e vegetais, todos passam por aquele trono. Qual que predomina, qual que dá sangue àquele trono? Ígneo, ou seja, fogo. Então, que orixá que é? Que dá força ao trono feminino e masculino da justiça? Orixá natural do fogo. Orixá natural ígneo. É isso. E junto com esse orixá vão todos os elementais devas e gênios. Então quando você acende uma vela para um elemental, meu amigo, aquele elemental, um gnominho, por exemplo, nós temos muito contato com os gnomos. Quando os gnominhos são chamados, a gente oferece ali as frutas com mel, incenso, a vela para eles. E aí quando você chama lá, por exemplo, gnominho, ele vai pedir autorização e axé para o orixá da dimensão dele. O orixá natural telúrico. Entende? Eu também posso acender. Pode. E eu vou chamar de orixá natural telúrico? Pode chamar. Então, posso acender uma vela para o orixá natural telúrico, por exemplo? Pode. Inclusive, no final do vídeo aqui, nós vamos ensinar uma prece onde você vai chamar por todos eles. Poderosa, viu? Aqui eu ensino essa prece. Pode fazer, tomar o banho, na sequência. Nossa, é extremamente poderosa. Muito poderosa. Para você que está passando por dificuldades aí, situações difíceis, perseguições, desarmonias, parece que tudo que você toca dá curto, chama por esses orixás. Então é isso. Vamos lá para nosso ritual. Coisa simples. E eu vou pedir encarecidamente que você adquira o livro As 7 Linhas de Umbanda, A Religião dos Mistérios, Editora Madras, Mestre Rubens Saracini. Assim que você tiver em condições, não é um livro caro, tá? Agradeço aos doadores, a pessoa que doou pra gente esse livro. Continue nos enviando livros, tá? Perguntaram que livros que nós podemos receber aqui. Tem um livro do Mestre Rubens chamado Mistério Pombagira. Se puder mandar para a gente, né, vai estar nos ajudando bastante. E é isso, gente. Eu peço aí a vocês que dê uma forcinha aí para a gente, que a gente dá os cursos baseados nesses livros que chegam até nós. Tá? A gente dá esses cursos, são cursos gratuitos, tá bom? Tiver alguma dúvida, entre em contato,
DDD 11, telefone 965519042. Nós vamos te ajudar, vamos te orientar, tá bom? E eu só quero aí que vocês sigam em paz, que Deus abençoe de sempre, que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita saúde, muita proteção, muita luz, muita paz e muito axé. Muito axé mesmo. Continue com a gente. Vamos para o ritual. Você vai precisar de uma vela violeta, tá? Não é lilás, é violeta. Não é roxa também, é violeta. Cuidado para não ser engabelado. O pessoal gosta muito de vender gato por lebre. Não é lilás, não é roxa, é violeta. Se você não acender a violeta, corre o risco de você não alcançar o padrão necessário de ancoramento que se faça necessário. Ah, mas eu fiz e fui atendido. Parabéns para você. Parabéns. Foi mais pelo seu merecimento do que pelo ritual, que a vela deve ser violeta. Deixe de teimosia. Você vai acender a vela, vai fazer o sinal da cruz 3 vezes em você e vai dizer: forças espirituais a mim conferidas, ó grande Espírito das chamas sagradas, consagrai esta vela violeta ao grande Espírito da chama violeta. E na irradiação de Olodumare, do trono masculino e trono feminino da vida, na irradiação do trono planetário, que é também o trono das 7 encruzilhadas, na irradiação dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, que este campo de força seja designado aos orixás naturais. Aí você fecha os olhos, respira profundo e lentamente, solta o ar bem devagar. Se quiser pode abrir os olhos para poder ler a oração e continua. Ó orixá natural telúrico, salve as tuas forças. Ó orixá natural aquático, salve as tuas forças. Ó orixá natural ígneo, salve as tuas forças. Ó orixá natural eólico, salve as tuas forças. Ó orixá natural mineral, salve as tuas forças. Ó orixá mineral eólico, salve as tuas forças. Ó orixá mineral cristalino, salve as tuas forças. Ó orixá mineral vegetal, salve as tuas forças. Peço-lhes, ó orixás formosos, verdadeiras fontes de pureza e divindade, concedam a mim a benesse de vossa luz, vossa paz, vosso amor e sabedoria, e auxilie-me na seguinte situação. Aí pede, diz a situação que você quer vencer. Ó forças poderosas que existem, independente do plano material, que a força da grande vida coloque-me na irradiação necessária, trazendo tudo o que preciso para vencer tais situações e obter o êxito necessário às demandas aqui colocadas. Que a grande vida do universo preencha os espaços em minha vida que precisam dessa luz, dessa força, desta vitória. E pela vossa irradiação, que todas as formas de vida conspirem em meu favor. Agradeço porque essa oração já está atendida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Na sequência, para deixar mais forte, embora não seja obrigado, mas vai deixar bem mais forte o seu campo vibracional, tome um banho de sálvia com alecrim e guiné, tá bom? Do pescoço para baixo, joga no corpo, deixa 1 minuto, depois pode tomar banho normal com shampoo e sabonete, tá bom? Faça isso, quando estiver jogando banho de sálvia, vai saudando esses orixás. Salve, salve, o orixá natural telúrico, salve, salve, o orixá natural ígneo, e assim vai. Você fazendo isso, ensinando também, não tem para ninguém, viu? A vitória na certa. Outra coisa, a função desses orixás, o orixá natural telúrico, o orixá natural aquático, enfim, todos essas 7 frequências, eles existem na frequência masculina e feminina, tá? Mas quando você chamar, não há necessidade
de chamar eles por gênero, entre aspas. Ao chamar o orixá natural telúrico, por exemplo, tanto vem o orixá natural telúrico masculino, como vem o orixá natural telúrico feminino. Isso aí é independente, eles trabalham em parceria, imbricadamente. Ao chamar, basta falar orixá natural telúrico, já vem os dois. Eles trabalham imbricados. Quando se trata dos nossos orixás de coroa, como Oxóssi, Xangô e tal, ainda dá, por exemplo, se você firmar um ponto e fazer um trabalho só para Oxum, ou só para Oxóssi, só para Xangô, só para Logunodé, ou só para Legunedé, como queira falar, só para Baluaê, é possível. Só para Exu, né? Exu Lebal, Exu Mirim. Quando se trata dos orixás naturais, os dois estão ali amalgamados. Por isso que a gente não fica fazendo separação, entre aspas, de gênero, tá? Porque eles não atendem dessa forma. Eu vou acender aqui uma vela para o orixá natural vegetal feminino. Não, orixá natural vegetal, vão vir os dois. Tem cor de vela específica? Tem. Eu vou passar aqui. Por exemplo, orixá natural telúrico. Você pode estar acendendo a vela marrom. Orixá natural aquático, a vela azul clara. O orixá natural do ígneo, você pode estar acendendo a vela laranja. O orixá natural eólico, você pode estar acendendo a branca, mas também a vermelha por conta do trono da lei, mas geralmente a branca mesmo, ou a cinza. Algumas pessoas acendem a cor de prata, fica a seu critério, siga muito a sua intuição. Tá? Se acender a branca, você vai pegar as 7 frequências, 7 raios da fraternidade branca, né? O azul, o amarelo, o rosa, o próprio branco, cristal madrepérola, verde, ouro rubi e violeta. Se você acender a prata, você está entrando numa frequência de ordenação divina, de dármica, geralmente quando se quer colocar uma coisa nos eixos, despertar ao propósito divino de alguém ou de algo. É o vermelho quando você quer uma ordenação ali, colocar as coisas dentro da lei, você está pedindo para a lei maior atuar. Quando você estiver invocando o orixá, para o orixá natural, por exemplo, vegetal, você pode estar acendendo a verde, para o orixá natural cristalino, você pode também estar acendendo a branca, ou a prata, e o orixá natural mineral, você pode estar acendendo a marrom, tá bom? Também. Ou a marrom com laranja, as duas, uma do lado da outra. Tá bom? É isso. Tem gente que acende a cinza, né? Só que a cinza é muito mais usada para desacelerar coisas. Você quer dar uma freada em alguma coisa. Agora, se for acender para o 7 de uma vez, igual nós ensinamos aqui, acenda a violeta. Tá? Porque a violeta ela tem uma ligação muito forte com o chakra coronário. O chakra coronário ele tem uma facilidade muito rápida de se conectar aos padrões superiores. Então, é por isso. Bom, meus amigos, a função desses orixás, como eu falei, é dar sustentação aos mistérios que sustentam os tronos e as dimensões naturais e ao processo evolutivo dos seres que estagiam nos reinos elementais. Tá? São funções bastante genéricas desses orixás. A gente começa a pegar uma função mais específica quando vem para os orixás de coroa, como Ogum, Xangô, esses orixás que a gente é acostumado a trabalhar nos terreiros. Esses outros que a gente está falando aqui, a gente viveu anos e anos na Umbanda e nunca nem soube da existência deles. Trabalhou com eles sem saber que eles existiam. E assim caminha a humanidade, meus amigos. Mentira. Depois eu vi meu pai numa situação, digamos assim, que para todo mundo seria normal.
Diri, contando a história do Brasil, porque só pela educação é que nós vamos vamos poder trazer essas crianças para a razão. O que você está dizendo? Eu sou de tomar bem, eu já servi a aeronáutica, já fui campeão no sambódromo 2 vezes com aquele... Vai tomar leite, que eu sou sua mãe e estou mandando.